A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live nesta madrugada. Que Deus abençoe vocês que estão acompanhando nesta madrugada essa transmissão. Vocês que entraram na campanha, a campanha da família que traz por tema: eu coloco a minha família no altar de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão perseverando em oração, em jejum pela sua família, vocês que estão acompanhando as lives durante o dia. Temos realizado as lives pela tarde, à noite e também nas madrugadas. Você que está aí agora, nesta madrugada, tirou alguns minutos do seu descanso para buscar a Deus em oração e entrou aí você entrou agora aí nas redes sociais e chegou a essa página do Facebook. Você que pela primeira vez está acompanhando, seja bem-vindo no nome do Senhor Jesus. E vocês que já têm acompanhado, que Deus também vos abençoe. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor. Tenho orado, gostaria de falar com vocês que se inscreveram aí no canal do YouTube. Tenho orado por vocês, pela sua família, para Deus vos abençoar e recompensar. Você que se inscreveu, você que tem deixado o seu like, você também que é seguidor dessa página aí do Facebook, tenho apresentado vocês em oração, você que tem compartilhado essas páginas, cada live, que Deus te abençoe, que Ele abençoe também a sua família. Continue compartilhando. Quando você compartilha, você está ajudando a divulgar a palavra de Deus. Você está ajudando para que essa palavra, cada mensagem de cada live seja levada a outras vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Continue compartilhando nos grupos que você faz parte, grupos do Facebook, do WhatsApp. Continue compartilhando no nome do Senhor Jesus entre amigos, parentes. Vamos juntos fazermos a obra de Deus, vamos juntos anunciarmos a palavra do Senhor. Você que compartilha, você também está desempenhando o papel de evangelista aí online, evangelista aí pela internet, compartilhando a mensagem da palavra de Deus. E você também que se inscreve no canal aí do YouTube, você está ajudando a divulgar também a palavra do Senhor. Iremos meditar nesta madrugada na palavra de Deus. É muito importante, a palavra de Deus tem grande poder. A palavra de Deus é a espada que necessitamos para lutar, para vencer o mal. Vamos meditar na palavra. É muito importante a cada dia tirarmos um tempo para meditarmos na palavra do Senhor. A meditação é sobre o tema Lute pela sua família. É o tema dessa live. Entenda, nós estamos em guerra. Estamos em guerra, a batalha já está travada. E essa guerra é contra o reino das trevas. Não é brincadeira, é algo muito sério. Precisamos lutar, precisamos guerrear. E para vencermos esta guerra, precisamos lutar através da oração. Não é uma luta contra a carne, contra o sangue, uma luta física, mas sim espiritual.
E há princípios importantes para vencermos essa guerra. Guerra que Satanás ele está atacando, muitos não estão percebendo, não discerniram ainda, mas ele está atacando a nós e a nossa família. Para meditarmos acerca desse tema, desse assunto, abordarmos esse assunto, para falarmos acerca desse assunto, vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Você que está aí com a sua Bíblia, você que está no seu lar, pegue a sua Bíblia, vamos juntos meditar em alguns versículos da Palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, depois do batismo, ele foi tentado. E perguntou-lhe, Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 9 ao 13. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou-se por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Em Marcos capítulo 5, no mesmo texto bíblico de Marcos capítulo 5, no versículo 2, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Também no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O inimigo é real. Isso não é ficção, não é mentira. Em Efésios, o Senhor fala em sua palavra sobre a armadura. Não uma armadura física, mas sim espiritual. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor está dizendo na sua palavra, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso quer dizer, buscai o fortalecimento no Senhor. Vos fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo, o texto bíblico diz, buscai a força em Deus. Como buscar a força em Deus? É através da oração. Nós só seremos fortalecidos pelo Senhor através da oração. Deus, ele nos fortalece. E diz ainda, revesti-vos de toda a armadura para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele prepara ciladas e é astucioso
nos seus planos. E o Senhor diz ainda na sua palavra, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que é uma batalha espiritual. A luta não é física, não é contra seres humanos, são contra espíritos malignos, principados, potestades, príncipes das trevas, é contra o maligno. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, antes de meditarmos nesse versículo, o Senhor, Ele quer que nós estejamos em oração, buscando revestimento, nos revestirmos da armadura de Deus por meio da oração. E clamando, precisamos em oração clamar pelo sangue de Jesus, o Cordeiro que venceu. É só clamando pelo sangue do Cordeiro que teremos vitória. A palavra de Deus fala acerca de uma batalha que houve no céu, e os anjos de Deus, eles venceram clamando pelo sangue do Cordeiro. E se nós crermos no poder que há no sangue do Cordeiro e colocarmos isso em prática na oração, fizermos esse clamor pelo sangue do Cordeiro, crendo, através do sangue do Cordeiro iremos vencer o mal. Jesus irá vencer por nós, porque nós não podemos vencer por nós mesmos, mas Jesus, aquele que venceu a morte, que venceu o inferno, através do seu poder, através do poder que há no seu nome, no seu sangue, ele pode nos dar vitória na batalha, na peleja, guerrear por nós e nos dar vitória. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Estejais atentos, em vigilância, é o que Deus está nos dizendo, porque Satanás é nosso adversário e ele anda ao derredor, bramando como leão, furioso, buscando a quem possa tragar. E em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Nós estamos em uma batalha espiritual, lutando contra as forças espirituais invisíveis, que não podemos ver, mas é uma batalha espiritual que querem a nossa destruição. Você que está agora acompanhando essa transmissão, essa live, você está sob ataque. Precisa entender a realidade de que é uma batalha espiritual, não é uma batalha física. Podemos falar acerca de Daniel, quando ele colocou na presença de Deus para clamar a Deus por 21 dias. Ele estava clamando e Daniel estava ali na presença de Deus, o buscando em oração e jejum. E Deus enviou um anjo mensageiro, ele enviou um mensageiro que era um anjo para levar a mensagem a Daniel, mas Satanás se colocou no caminho e impediu que aquele anjo passasse com a mensagem enviada a Daniel.
Daniel estava orando, ele já era um homem de oração e havia colocado no coração um propósito de buscar a Deus e estava orando, clamando, e Satanás se opôs. E Deus então enviou o arcanjo que guerreou contra aquele demônio, travou-se uma batalha, e aquele anjo que estava sendo impedido de levar a mensagem, ele foi solto e levou a mensagem a Daniel. Isso entendemos, uma batalha foi travada para que a resposta, a mensagem de Deus não chegasse a Daniel. Isso é um exemplo para entendermos que quando estamos orando, de todas as formas, os demônios se opõem, se colocam no caminho para atrapalhar, impedir, muitas vezes desanimar. Eles atacam para desanimar, eles atacam para fazer você desistir, para tirar suas forças na oração. Ele ataca para você não conseguir forças para buscar a Deus durante o dia, à noite, pela manhã, pela tarde, pela noite, na madrugada. Ele ataca para você não conseguir na madrugada tirar alguns minutos do seu descanso para buscar a Deus. Ele lança setas desanimando, fazendo você sentir sono, sentir o cansaço, tomar conta de você e impedir você de buscar. Ele ataca também fazendo você desistir de buscar a Deus em oração pela sua família, porque nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual, estamos guerreando pela nossa vida e pela vida dos membros da nossa família. Estamos em guerra, estamos em batalha. É necessário entender isso, mas nessa batalha precisamos também conhecer os métodos que o inimigo usa para enganar, perspectivas bíblicas que o inimigo usa, tentações. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5, o Senhor fala conosco acerca do que precisamos saber, entender, para que possamos estar preparados para essa guerra. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A tentação é uma mentira. Tentação é mentira. É astúcia do inimigo para enganar. É prometido prazeres que só levam à destruição. É engano para destruir. Em 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao 5, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento
a obediência de Cristo, convence, controla através de imagens erradas na mente, controlando o pensamento, imaginações, engano, decepção. João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira, grande, decepcionador e mentiroso. Exaustão. Daniel capítulo 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo através da opressão, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. Ele fala acerca do anticristo. Rebelião. 1 Samuel. Vamos ler aqui agora em 1 Samuel. Vou deixar esse versículo para vocês. 1 Samuel. Vamos ver o versículo aqui de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Satanás queria ser igual a Deus, e é o autor da rebelião e da arrogância, do orgulho. Ele se rebelou contra Deus, e também ele enganou a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus. Vamos ler agora em 2 Timóteo. Deixa eu ver aqui, 2 Timóteo. Palavra de Deus em 2 Timóteo. Você que está aí acompanhando, você poderá depois acompanhar cada versículo aqui citado, mesmo que agora você não está aí acompanhando com a sua Bíblia, você pode depois acompanhar cada versículo dessa nossa reflexão. Intimidação, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não vos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Isso quer dizer de poder. Deus nos dá um espírito de poder, e de amor e de moderação.
O medo não vem de Deus. Isolamento, Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim: não deis lugar ao diabo, o inimigo quer nos isolar como resultado de ofensas que acontecem na vida. São elas zangas, sentimentos, frustrações, espírito de retaliação, mas afastem de pessoas que não nos afastam de pessoas que não devíamos estar afastadas delas. O inimigo, ele destrói o propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer que nós possamos viver em paz, unidos um com o outro. O que o inimigo faz? Ele destrói isso, afastando uns dos outros, fazendo com que haja inimizades, porfias. É tudo contrário daquilo que Deus determina, daquilo que Deus planejou para a vida do ser humano. Ele age de uma forma terrível na vida das pessoas, afastando uma das outras, afastando de quem não deveria se afastar, agindo de forma que não deveriam agir. E também distração, Filipenses capítulo 13, do versículo 12 ao 14. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que está diante de mim, prossigo para o alvo. Quando o apóstolo Paulo fala acerca disso, ele diz em prosseguir para o alvo, olhando para o alvo que é Cristo, prosseguir deixando para trás, o pecado, deixando tudo para trás e olhando, seguindo, prosseguindo, olhando para o alvo que é Cristo. Era o que Paulo ele estava dizendo, que ele estava fazendo, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando, olhando unicamente para o Senhor. E ele diz ainda, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se o inimigo nos tirar do foco, se não estivermos focados no Senhor Jesus, não iremos prosseguir. Porque aquele que deixa de focar no Senhor, de olhar para o alvo que é Cristo, ele deixa-se levar pelas coisas dessa vida que o atrai, o fazendo se afastar de Deus. Ele desanima, ele desiste. Se não olharmos para Cristo, acabamos desanimando, tropeçando e caindo. É isso que o inimigo faz, ele quer tirar o nosso foco, desviar o nosso foco do Senhor Jesus, do alvo que é Jesus. Desviar o nosso foco de Jesus
Ele não quer que estejamos focados com as coisas de Deus, nas coisas do alto. Ele não quer que estejamos focados naquilo que vem da parte de Deus, porque Ele sabe que se estivermos focados em Cristo, focados nas coisas do alto, não iremos deixar que as coisas dessa vida nos afaste do Senhor Jesus. Não iremos tropeçar, mas iremos seguir em frente, sem tropeçarmos, sem pararmos no meio do caminho. Não iremos deixar nos levar pelas coisas dessa vida que atrai, mas se não estivermos focados em Cristo, focados nas coisas do alto, iremos tropeçar e cair. É esse o plano do inimigo. E o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Filipenses, e essa mensagem é para nós também, distração. Quando nos distraímos com as coisas dessa vida, é porque já temos deixado de olhar para o alvo, é porque já não temos mais, é porque o nosso foco já não está mais em Cristo, nas coisas do alto. Aquele que se distrai com as coisas dessa vida, por mais que atraem, aqueles que distraem com o pecado, com as coisas que o mundo oferece, ele só se distraiu porque ele já não estava mais focado em Cristo, focado nas coisas do alto. É porque ele já estava distraído, já havia deixado se levar pelas coisas aqui da terra. Digo no sentido que estou dizendo, estou me referindo ao pecado. É porque ele já havia deixado se levar, havia já deixado se levar pelo pecado. O pecado que Satanás oferece são coisas que atraem. Ele oferece, ele quer atrair, nos atrair. Mas se estivermos focados em Cristo, no alvo que é Cristo, se o nosso foco for Cristo, se estivermos focados nas coisas do alto, não iremos deixarmos nos levar pelas coisas dessa vida. Não iremos nos distrair. E o apóstolo Paulo, ele falou aos filipenses, à igreja, aos irmãos de Filipenses, para que não se distraíssem, não deixassem se levar, se enganar pelo inimigo. E ele diz, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ele não estava dizendo que ele era perfeito, ou que houvesse alcançado a perfeição, mas ele diz, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se o inimigo, ele tirar o foco, por isso que o apóstolo Paulo fala, não se distraia. Ele está dizendo, ele estava falando que ele estava focado em Jesus, prosseguindo, olhando para o alvo. O foco dele era Cristo, ele estava focado em Cristo. Ele havia
deixado, ele não estava olhando para o pecado que ele havia deixado para trás, mas sim já havia se esquecido de tudo que ele havia deixado, de tudo que estava ficando para trás e avançando para o alvo que é Jesus. E o inimigo, ele quer tirar o foco, porque ele sabe que tirando o foco, ele conseguirá atrair, enganar, distrair o povo de Deus. Entenda bem essa mensagem. Até alguma coisa podemos entender, mas se já tirou o foco, se alguém perdeu o foco, ele acaba deixando-se levar e aquilo que vem de Deus passa a não ter mais valor para ele, para ela. Se o inimigo tira o foco, ele consegue fazer aquela pessoa tropeçar, cair, ele consegue enganar. É isso que o apóstolo Paulo ele disse aos irmãos de Filipenses. E ele, o inimigo, entenda, ele não se dá por satisfeito. Ele luta constantemente contra as nossas vidas. Temos que ter discernimento espiritual. O discernimento é a chave da vitória. E esse discernimento, como podemos adquirir? Através da oração. Provérbios capítulo 3, versículo 21, do 21 ao 23. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo seu caminho e o teu pé não tropeçará. Discernimento no reino espiritual é capacidade, a sensibilidade para captar, entender os sinais de que o que está acontecendo é diferente do que os desafios. Regular tentações e distrações da vida. É entendermos que quando o inimigo está atacando, isso é discernimento que é adquirido por meio da oração. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, porque não ignoramos os seus ardis, discernimento dos ataques para responder corretamente. Isso quer dizer discernirmos os ataques para sabermos como nos defendermos. Sabermos o que fazer. O Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Saiba que Jesus é o maior vencedor. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Salmos de número 24, versículo 7 e 8. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.
Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Entenda o poder da palavra da cruz, o poder do sangue e do nome de Jesus. Precisamos usar com autoridade o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Se nós buscarmos a Deus em oração, Deus irá vencer a peleja por nós, porque quando o inimigo afronta, ele está afrontando a Deus. Quando ele afronta alguém que serve a Deus, ele está afrontando ao próprio Deus. Que possamos também usar a autoridade espiritual que Jesus nos deu. Lucas capítulo 10, versículo 19, para nós encerrarmos a nossa meditação. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. No nome do Senhor podemos pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, mas é no nome de Cristo. Quem nos dá poder é Cristo. Se o Senhor pelejar, porque Davi, quando ele foi contra o gigante Golias, contra aquele inimigo, ele disse que estava indo contra ele no nome do Senhor dos exércitos. Não foi no seu nome, não foi pela sua força, mas foi no nome do Senhor, na força, no poder do Senhor, que ele foi contra o inimigo. Vamos agora encerrar no nome do Senhor Jesus a meditação, para que possamos orar. Nós temos também que nos enchermos da palavra e oração. Devemos orar a Deus, meditarmos na palavra, clamarmos a Deus, clamarmos pelo sangue do Cordeiro, confiarmos que há poder no sangue do Cordeiro e clamarmos, colocarmos isso em prática, clamando pelo sangue do Cordeiro, no nome de Jesus, para que possamos vencer o mal. Nós precisamos estar meditando na palavra e orando, oração pela nossa família, oração no nosso lar, dentro do nosso lar precisamos orar, precisamos buscar a Deus para que possamos ter vitória, para que o mal não encontre lugar no nosso lar, na nossa família. Precisamos dentro do lar também estar em constante oração. Vamos buscar a Deus em oração. Senhor meu Deus, clamo agora pelo sangue do teu Filho Jesus e peço vitória pelo sangue de Jesus. Meu Deus, tira tudo que está em oposição. Pelo sangue do Cordeiro clamo, pedindo, meu Deus, pelo sangue bendito de Cristo. O Senhor que tem todo o poder e canta labaxéria. Pelo sangue de Cristo, ó Deus, peço nesta hora de oração, pelo poder que há no sangue de Jesus. Meu Deus, vai destruindo com todas as obras do diabo.
planos que ele está arquitetando de destruição e morte. Meu Deus, esses planos de morte que os demônios estão arquitetando contra nós e a nossa família, vai destruindo, desfazendo pelo sangue poderoso de Cristo. Meu Deus, cobre com o sangue de Jesus essa pessoa que está clamando, buscando a tua face em oração, e a família dessa pessoa, o lar dessa pessoa. Cobre com o sangue de Jesus, Senhor Deus Jeová, a minha vida. Cobre com o sangue do teu Filho Jesus. Cobre com o sangue do teu Filho Jesus a minha família e o nosso lar. Que pelo teu sangue, Senhor, todo o mal seja destruído. Os planos de Satanás, planos de morte, de destruição contra a nossa vida e a nossa família. Senhor, vai cortando todo o laço de morte que Satanás planejou contra a nossa vida. Ó Deus, oro em favor da nossa família, para que o livramento seja confirmado pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus, esta oração é pela família, para que haja livramento, para que o Senhor entre com a paz no lar, repreendendo discórdias, desavenças, para que o Senhor corte os laços do diabo, laços de morte, meu Deus, contra a nossa vida e contra a nossa família. Estamos, ó Deus, buscando por nós e pela nossa família. Desmancha macumba, feitiço, bruxaria, magia negra, obra de voodoo, trabalhos feitos em todas as partes, em todos os cantos, trabalhos que fizeram, trabalhos que estão preparando para fazer. Manda fogo, meu Deus, nas obras do diabo, e pelo sangue de Jesus destrua todas as obras das trevas, todas as obras do mal. Paralisa, Senhor Jesus, essa legião do inferno. Pelo poder que há no teu sangue, paralisa agora, tira as forças nesta hora de oração do mal. Repreenda pelo sangue de Cristo toda a atuação do maligno. Que todos os planos que ele está arquitetando sejam pelo sangue de Cristo desfeito, destruído. Meu Deus, nos reveste com fogo, com o poder do teu Espírito, com a tua couraça, com a tua armadura, e canta lá baxéria. Manda o teu poder nesta hora de oração e nos reveste. Meu Deus, o Senhor está me mostrando em uma visão, correntes, cadeias sendo despedaçada. Isso é a libertação que o Senhor já está realizando, libertando vidas nessa madrugada, vidas cativas, oprimidas pelo diabo. Pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, realiza a obra completa, libertando, salvando as vidas para a glória do teu santo nome. Senhor, cobre com o teu sangue a nossa vida e a nossa família, confirmando o grande livramento, a proteção divina. Meu Deus e meu Pai, nesta oração, apresento ao Senhor no teu altar, meu Deus, essa pessoa que está orando e a sua família. Apresento no teu altar a minha vida e a minha família. Entregamos agora ao Senhor a nossa família. Ó Deus, apresentamos no teu altar. Sim, meu Deus, colocamos diante de ti e pedimos o livramento pelo sangue do Cordeiro. Cobre com o sangue do Cordeiro, ó Deus, escondendo nossas vidas em ti e a vida de cada membro da nossa família. Não permita que Satanás, ó Deus, toque em nossas vidas. Não permita que ele toque na nossa família, na vida dos membros da nossa família. Cobre-nos com o teu sangue, Senhor, que o teu sangue esteja sobre nós, que o teu sangue esteja sobre a nossa família, que o teu sangue esteja sobre o nosso lar. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live nesta madrugada. Que Deus abençoe a todos que acompanharam e vocês que têm compartilhado essa página.
as lives. Você que é seguidor dessa página, que Deus abençoe a todos vocês e vocês que são inscritos aí no canal do YouTube e têm deixado seu joinha, têm acompanhado, que Deus vos abençoe também. Continue compartilhando essas páginas aí do Facebook, cada mensagem, e também você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva no nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja a sua família, que o Senhor continue com as mãos estendidas, abençoando, protegendo a cada um de vocês. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor, mas não se esqueçam, amanhã, hoje, né? Porque já estamos na madrugada de segunda-feira. Nesta segunda-feira, mais um dia da poderosa campanha, eu coloco a minha família no altar de Deus. E no nome do Senhor Jesus, estaremos buscando a Deus. Será no horário nessa segunda-feira, uma das lives será no horário das 18h30. Que Deus vos abençoe. Espero por vocês. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.